Tarde, pessoal. Estamos aqui direto do gabinete, eu e o vice-prefeito Carlos Denardi, também presidente do SAEMA, a conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, principalmente, lógico, da pandemia do coronavírus, que está nos afetando Araras, o Brasil e o mundo. Quero deixar bem claro, que as atitudes que a gente vem tomando, sempre conversando bem, sempre conversando eu, Carleto, secretários, a equipe, principalmente da equipe de crise, o apoio dos médicos, Secretaria de Saúde, doutor Itacil, doutor Aguinaldo Pisco, o diretor do pronto-socorro, doutor Helder Camargo Preto, diretor da Santa Casa, e, logicamente, a parte jurídica, sempre à frente, doutora Patrícia de Gasperi, os procuradores que estão nos apoiando muito nesse momento, doutor Rodrigo Rodrigues e todos os procuradores, que eu não vou citar para não ser indelicado, para não esquecer o nome de ninguém, e a nossa equipe, eu e o Carleto, muito à frente de tudo isso. A semana passada, pode ter parecido que a gente estava, não sabe o que faz, não, a gente sabe o que está fazendo, só que essa pandemia é uma coisa que realmente de manhã está de uma forma e à tarde está de outra. E a gente estava se preparando para voltar no dia 11, que seria hoje, com a flexibilização principalmente do comércio varejista e de algumas coisas que o essencial já está acontecendo, E durante a semana teve algumas coisas. E eu sou muito bem tranquilo no que eu vou dizer. Na quarta-feira eu encontrei com um comerciante na rua e aquela vontade também de voltar, mas claro, sempre voltando com orientação médica. Não é da minha cabeça, não, E também porque a gente estava achando que o governo ia fazer umas mudanças, ia começar o relaxamento um pouco. E aí na quarta-feira eu fiz um áudio, não culpo ninguém, o áudio vazou, que eu falei que ia voltar ao comércio segunda-feira. Não era isso na certa. Era a vontade que a gente estava se tivesse tudo em ordem. E principalmente seguindo o decreto do governo do estado e o Ministério Público. E na quinta-feira eu fiz um vídeo sobre isso, indo nessa mesma. Nossos secretários, a equipe de crise elaborou, está aqui, estava pronto o nosso relaxamento, nossa flexibilização. Secretário Beraldo, secretário Célio, eu, Carleto, jurídico, Patrícia, Felipe e algumas outras pessoas, doutor Itacil, Secom, todos estávamos um pouco de acordo e dar abertura se o decreto do estado fosse favorável. E o que aconteceu? Na sexta-feira à tarde, na hora do almoço, o governador João Dória continuou a quarentena até dia 31 de maio. E eu não estou aqui para jogar, a culpa não é minha ou não sou eu, não. Realmente, só que eu gostaria que entendesse. É um decreto. Então, um decreto tem que ser seguido. E eu acompanhei algumas cidades. Então, não é tipo, algumas pessoas me falam, o senhor tem que enfrentar o governador, não tem que enfrentar nada. São leis. E o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, não é que eu vou jogar para o governador. Mas se tem um decreto estadual, eu não posso ir contra o decreto. Tem fiscalização. E o Ministério Público de Araras está trabalhando para isso. Tudo que a gente vem fazendo até agora está aos conformes. Porque não tivemos nenhum problema quanto a isso. Então, eu sou muito tranquilo em dizer que a minha vontade era estar hoje flexibilizando, mas infelizmente não deu certo por causa do decreto do Estado. Mas, porém, eu vou entrar em contato hoje, hoje, amanhã, já estava conversando com o Carleto, com o prefeito de algumas cidades, para a gente chegar no governador e explicar, de repente, a situação de Araras. Que em Araras os casos aumentaram, a gente tem, depois o Carleto vai falar um pouco também, que realmente a gente precisava, o isolamento diminuiu muito em Araras. Esse que é o problema, tudo isso que a gente vinha falando dependia também, porque no início da semana passada, você achava que de repente a cidade não ia poder, alguma cidade, porque o isolamento ia estar baixo. E Araras baixou. Chegou durante a semana 47, 48, tem isso também. Então, a população precisava entender. Mas daí o decreto foi até 31 de agosto. Mas mesmo assim, nós temos essa semana para poder
aumentar esse isolamento. Porque eu vou entrar em contato com os prefeitos da região e também de prefeitos perto de São Paulo. Por exemplo, eu já tive um contato para conversar com o prefeito de São José dos Campos, que ele ia até o governador Dória para falar sobre São José, para tentar flexibilizar. Prefeito de Guarulhos, e eu também vou tentar falar com o governador se for necessário. Ninguém quer aqui parar com tudo, ninguém quer aqui, não é minha vontade. Primeiro eu preciso ver que é o meu desde o início, que é salvar vidas, e isso eu venho até hoje, porque eu não vou fazer as coisas para ouvir dos outros. É fácil, as pessoas falam, cada um tem uma opinião, eu respeito muito, mas desde o início, se a Araras está hoje no que está, é porque nós começamos lá em março, e o Carleto sabe muito bem, que lá desde março nós começamos com isolamento. Podia estar muito pior. E quem está de fora está fácil para jogar pedra. E eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a população de Araras, de verdade. E quarta-feira, quando for do áudio, foi de coração. Não foi nada de, se falam que foi politicagem, eu sei o que foi. Foi a ânsia de ajudar, porque eu sei que o comércio está complicado. Mas eu tenho que estabilizar. Comércio e saúde. Esse é o meu dever. Né? Esse aqui, eu estou aqui para isso. Eu não tenho problema de me ameaçarem, de falarem. Eu estou seguindo o que tem que fazer. Eu sei do problema do comércio, a gente sabe disso. Nós vamos conversar amanhã, de acordo com como for, com a fiscalização, com o Luiz Correia, com o Wallace. Estamos nos preparando. E para deixar bem claro, o nosso plano de flexibilização estava pronto, foi feito. E mais não deu por causa do decreto. Mas mesmo assim, vou estar conversando, vou estar procurando outros prefeitos para a gente ver o que pode acontecer. E eu gostaria que o Carlito também falasse um pouco sobre essa situação. Boa tarde a todos. Eu gostaria de complementar essa fala do prefeito Júnior e de fazer uma análise com todos vocês no sentido de que não é possível a gente achar que o prefeito gosta que o comércio não funcione. Não é possível alguém achar que o prefeito goste que tem pessoas que perdem o emprego. O prefeito tem todo o interesse do mundo de que ninguém perca o emprego, porque isso é uma luta diária, criação de novos postos de trabalho. Então o prefeito não gosta que isso aconteça. Não é possível que a gente ache que o prefeito gosta de que o comércio fique fechado. A administração, o município, precisa de arrecadação. Então é lógico que o comércio não funcionando, caia a arrecadação. Então o prefeito não gosta de tomar essas posições, mas se faz necessário. E eu estou também convencido que nós temos poucos casos da Covid-19, justamente porque a gente ficou todo esse período isolados, ficando em casa. Só que, na última semana, a gente tem percebido que há um relaxamento do isolamento. Então, é necessário que a população apoie e siga as regras. O governo do estado já noticiou que vai existir alguns critérios para ir reabrindo o comércio, para ir flexibilizando a social. Isso é muito importante que a gente leve em conta. Um dos pontos que o governo anunciou é a taxa de isolamento. Nós tínhamos chegado a 60% em Araras da taxa de isolamento, e nesse final de semana nós fomos para 47%, 53% no domingo. Está muito baixa. E o mínimo do governo do estado vai ser em torno de 55%. Se não existir a colaboração da população praticando o isolamento, vai chegar uma hora que outras cidades vão abrir o comércio e Araras não vai conseguir abrir o comércio. Então nós temos que respeitar essa regra. Nós temos que fazer mais um pouco de sacrifício, ficar em casa, vai no supermercado só com necessidade. Bota uma listinha lá em cima do armário e vai anotando as necessidades. Quando você vai para o supermercado, o senhor, a senhora, daí aproveita a viagem, não precisa sair 2, 3 vezes. Acho que isso é muito importante. A outra coisa que o governo do estado vai levar em conta são os casos confirmados.
E nós percebemos que Araras teve um aumento. Então nós vamos ficar fora também por causa desse aumento. Mas por que aumenta? Porque nós não estamos respeitando as regras do isolamento. Existem contatos com pessoas, com coisas, com objetos. Outra coisa é a taxa de ocupação de UTI para o Covid. Isso nós estamos ainda bem. Mas nós não podemos ter um item bem e dois ruins. E daí nós não vamos conseguir, o prefeito não vai ter alternativa. Então eu quero insistir de novo, por favor, leve em conta isso, respeite as regras. Eu acho que isso é muito importante. Só respeitando a regra do isolamento, nós vamos conseguir passar tudo isso. E a hora que for a possibilidade, de acordo com o novo decreto do governador do estado, com certeza o prefeito vai também editar um decreto aqui para que haja abertura do comércio. Nós queremos isso. Nós percebemos que a cidade perdeu vida. A vida de gente andando, do comércio funcionando. Nós não queremos isso. Mas é a situação. Né? Haja visto todos os números de mortes que existem por aí no país. Nós, graças a Deus, não estamos enfrentando esses problemas. Mas não é porque nós estamos enfrentando agora que nós vamos relaxar. Que nós vamos abrir de uma vez, daí nós não conseguimos segurar mais. Daí a tristeza vai ser pior. Quando tiver um ente nosso que desapareceu, que morreu, como é que nós vamos fazer? Daí, de fato, vai o quê? O prefeito podia ter segurado um pouco mais. Então, por favor, o que nós pedimos é a sua ajuda, a sua compreensão. É isso? Não é porque estamos em casa de quarentena que a gente fica saindo para a rua. Não é necessário. Hoje eu tive uma reclamação, como presidente do SAEMA, que o SAEMA subiu o valor da água. O SAEMA não subiu, não majorou o preço da tarifa da água. O que está acontecendo é que tem mais gente dentro de casa. Tem mais gente ficando mais tempo dentro de casa. Então, por favor, nós precisamos prestar atenção nisso também. Se nós estamos tendo menos receita, nós não podemos aumentar a nossa despesa. Todo mundo em casa não precisa tomar 2 banhos por dia. Todo mundo em casa, a mulherada, não precisa lavar a casa 3 vezes por semana. Não precisa, não é necessário lavar o carro. Porque a alta não é o valor, é o consumo. Aumentando o consumo, obviamente, sua conta vai ficar mais cara. E economizar água é um dever de todos nós, é uma responsabilidade, em especial nesse tempo. Então, a economia é uma coisa de gente grande, de gente séria, e eu acho que todo mundo tem condições de fazer isso. Ficar em casa, respeitar a quarentena é sacrifício? É, mas todo mundo pode fazer isso. Por favor, a administração, o prefeito, precisa da ajuda da população. Carleto, só para a gente continuar, quero deixar bem claro que a gente está bem firme em todas as decisões que a gente está tomando, né, como já foi falado. A gente está sempre pensando na população. Então a gente conversa, a gente se reúne, a decisão pode ser do prefeito, mas as ações são conjuntas. Então eu quero agradecer a todos, né, secretários, né, ao vice-prefeito Carlinhos Denário, qual eu cumprimento todos que estão nos ajudando, porque, como eu falei no início, uma questão em relação a querer fazer alguma coisa, a querer voltar ao comércio, mas eu não posso ser também, tipo assim, eu sempre falei, vou salvar a vida, então vou abrir o comércio do nada. Não, abrir o comércio com responsabilidade. Então, na verdade, a nossa ideia, a nossa vontade era de abrir o comércio hoje com responsabilidade. Acho, né, as ações do governo do estado, no caso do governador João Dória, em relação a São Paulo, e no meu ver, pode estar certo, mas Araras e algumas outras cidades pode ser diferente. Mas, pelo que o Carleto falou, que a gente está insistindo, nós precisamos, o isolamento precisa aumentar, senão nem com a maior boa vontade não vai conseguir. Eu quero deixar bem claro que as atitudes nossas são tomadas sempre, né, seguindo as orientações médicas. Mais uma vez agradecer ao secretário de Saúde, ao doutor Helder, doutor Aguinaldo, que tem nos orientado, que tem nos ajudado. E sobre a flexibilização, se tivesse com o isolamento do jeito que estava, com os casos
não aumentando, eles eram favoráveis. Não era minha vontade, mesmo tendo falado lá atrás que a gente ia abrir se der tudo certo, com orientação técnica. Então, eu quero deixar bem claro isso. E também, esse final de semana, denúncia de festas, de até lives em lugares, em chácaras, por favor, vamos denunciar. Está com um lugar que está com muita gente, está aglomerado, fizemos as ações na região leste, que deu certo na semana, denuncia. No 153, fala o local, não precisa falar quem é você. Fala o local que vai, sei lá, mas com seriedade, sabendo que atrás do telefone tem um profissional que está trabalhando, né? Então, sério, está acontecendo algum problema, denuncie. No 153 e também no 3543 1532. E terminar a nossa live, agradecer a Rádio Cidade das Árvores, que está transmitido pelo Facebook, página Notícias de Araras também, e a página do Beto Ribeiro. E também parabenizar hoje, que amanhã é dia da enfermagem. Então, com isso, já aproveito, cumprimento todos os enfermeiros, todo o pessoal técnico, todo o pessoal da saúde, né, que a gente sempre vem falando, e sempre é bom o reconhecimento. E nós, eu e Carleto, toda a nossa equipe, temos o reconhecimento desse pessoal da saúde, que está encarando o dia a dia, que não está fácil, gente. Né? Se a gente está com medo, tem muita gente com medo da doença, e é bom ter medo mesmo. A gente tem que ter medo dessa doença. É bom a gente ter medo. E respeitar, né, o que está acontecendo. Agradecer o pessoal do SECOM, em qual eu agradeço aqui o Célio, o André, o Danilo, a Renata, todo o pessoal que está assistindo a gente aqui, e falar que de verdade, a minha vontade era de estar tudo em ordem, mas a minha maior vontade é de acabar realmente, de passar essa pandemia. Eu tenho certeza absoluta que a gente vem tomando as decisões para salvar vidas, né? Se como falava no Júnior Franco, o Júnior Franco está aparecendo agora, sempre, com a cara agora na hora que está precisando. Então, faz 2 meses quase, que vocês sabem quem é o Júnior Franco, né? A gente está aqui com a cara para mostrar não só a cara, a vontade de acertar. E sempre salvar vidas. O mais importante disso, desde o início, como o Carleto falou bem, lá em março nós começamos. Eu tenho a certeza, não só eu de mim, mas dos médicos, dos técnicos, das pessoas responsáveis, que as atitudes que nós estamos tomando desde o começo de março, no meio de março, foi o resultado de não estar com tantos casos, que podia estar bem pior. Então, eu acho que é claro que a gente tem que respeitar a lei e saber que é tudo que vai passar, né? Eu tenho fé em Deus que essa pandemia vai acabar e a gente vai sair bem. Eu sempre falo, logicamente, que tem o problema do comércio, mas eu quero ser lembrado por aquela pessoa, olha, o prefeito tomou as atitudes, salvou a vida, e não daquele prefeito que não tomou atitude, morreu um parente meu, morreu, porque a hora que morrer alguém da gente, aí a gente vai ver que a gente estava errado. E isso que eu não quero, né? Infelizmente, morreu 2 pessoas de Covid, uma pessoa estava muito doente, a outra de Covid, mas não é só 2, são 2 pessoas. 2 pessoas que os parentes choraram, que os amigos choraram, né? E, infelizmente foram 2 pessoas. Já é muito, já. Então é isso que eu quero. É isso que eu quero, que cada vez mais a gente consciente que a gente está aqui para salvar vidas. E, logicamente, pensando também no comércio, trabalhar em prol disso aí. Né? Então eu gostaria de deixar bem claro que a gente está trabalhando muito. Tem mais alguma coisa, Carleto? Não, eu acho que é só reforçar tudo isso. Eu acho que as pessoas são pessoas de bem, que vão entender, têm que entender isso e nos ajudar nessa travessia que é muito complicada. Então, isso, obrigado, Carleto. Agradeço a vocês, né, a todos que estão nos assistindo. Com fé em Deus, com muito trabalho, a gente vai passar e vai passar bem sobre tudo isso aí. Muito obrigado a todos.